Meus amados irmãos, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? É muito bom estarmos mais uma vez aqui no dia do Senhor para bendizermos o nome dEle, que os nossos corações estejam fervorosos, que a nossa alma esteja receptiva para recebermos a palavra do Senhor, que sejamos nesta noite continuamente abençoados pela sua bendita e gloriosa verdade. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 12. Na verdade, a minha intenção era hoje meditar até o verso 12. Mas eu preparando a mensagem, eu percebi que ela iria ter muitos elementos, muito conteúdo. E aí, nesse momento, eu só vou meditar até o verso 14. No próximo domingo, se Deus quiser, a gente trabalha do verso 15 ao 17. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Queria lhe convidar a ficar de pé e juntos fazemos a leitura desse texto. Colossenses 3, de 12 a 14. Leiamos todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Ó Senhor, como Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és precioso, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. A nossa vida depende de Ti. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nesse momento, Senhor, a Tua palavra foi lida e será pregada. Senhor, ajuda-nos a nos concentrar na Tua palavra. Senhor, que a nossa mente não vagueie. Senhor, que os nossos pensamentos não venham se concentrar em coisas não devidas para esse momento, mas ajuda-nos, Senhor, cativa o nosso coração e a nossa mente a Ti, ilumina-nos com a Tua verdade, submete-nos à Tua palavra, derrama, Senhor, o Teu poder sobre os nossos corações, inunda-nos com o poder do Teu Espírito, fala conosco, edifica-nos, repreende todo e qualquer mal, toda e qualquer ação do diabo, e que possamos, ó Deus, nesta noite, continuarmos a ser abençoados por Ti. Abençoe o Teu povo aqui reunido. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Logo na capa do seu boletim, há um título: Você não está aqui por acaso. Na verdade, esse é um título grande para uma série de mensagens que a gente tem feito. Essa série de mensagens, ela tem tido algumas interrupções por causa da dinâmica da nossa igreja, outras programações que nós temos tido. Mas a gente tem meditado sobre os propósitos de Deus para a nossa existência.
Por que nós existimos? Por que nós vivemos? Qual o propósito de Deus para a igreja? Por que Deus lhe fez nascer? Por que Deus fez com que você existisse? Por que Deus ainda tem mantido a sua vida, a sua existência? Porque o seu coração ainda bate? Porque o seu sangue ainda corre pelas suas veias? Porque você ainda respira? Porque há propósitos de Deus. Porque há um ideal de Deus para cada um de nós. E nós vimos 2 desses ideais. Nós vimos que Deus nos criou para a adoração. E segundo, Deus nos criou para o discipulado. Ou seja, o Senhor nos criou para amá-lo acima de todas as coisas e nos entregarmos aos seus propósitos. Segundo, o Senhor nos criou para sermos semelhantes ao seu Filho, para reproduzirmos o caráter do seu Filho e sermos instrumentos dele para discipularmos outras pessoas. Hoje nós iremos ver um terceiro propósito para o qual nós fomos criados, que se chama comunhão. Diga comigo, comunhão. Diga, eu fui criado para a comunhão. Nós fomos criados para a comunhão, irmãos. A Bíblia nos mostra que Deus é um ser relacional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus, na sua sabedoria e graça, Ele resolveu criar a humanidade. Ele criou Adão e Eva e ordenou que eles pudessem se multiplicar, que eles pudessem gerar filhos, e que esses filhos iriam constituir o povo do Senhor. E Deus, neste projeto de criação de um povo, Deus determinou que este povo deveria se relacionar, deveria interagir. O fato, irmãos, é que nós fomos criados para relacionamentos. Nós fomos criados para interagir. Nenhum homem é uma ilha. Quando uma pessoa opta por viver isoladamente, isso ou é uma expressão de uma enfermidade na alma, ou ela está caminhando para uma enfermidade na alma. Porque Deus nos criou para interagirmos. É por isso que quando Deus nos salva, quando Deus nos redime, Ele nos insere em uma comunidade que Ele mesmo chama de igreja. Igreja. A Bíblia, ela não contempla o cristão como um cavaleiro solitário. A Bíblia olha o cristão como um membro da família de Deus. A Bíblia olha o cristão e conceitua um cristão como um membro do corpo de Cristo. E quando a gente pensa em família, e pensa sobretudo em corpo, nós notamos que há uma realidade de conexão. Assim como a família está unida pelos laços sanguíneos, está unida pelo parentesco, assim também um corpo humano tem membros, e esses membros, eles estão unidos um ao outro. Pense na figura de um membro de um corpo. Se um membro de um corpo, ele é desconectado do corpo, ele morre. Ele começa um processo de putrefação e ele simplesmente se desintegra. Não é por acaso que o Senhor apresentou essa imagem, para mostrar que a vida que nós desfrutamos em Cristo é uma vida que precisa ser vivida no contexto do corpo, no contexto da igreja. Então, igreja não é um detalhe. Igreja não é uma comunidade de pessoas que nós podemos simplesmente decidir se vamos participar ou não, e independentemente da nossa decisão, nós ficamos na boa. Não. Igreja é uma comunidade, é um organismo que é vital para que a gente cresça, para que a gente progrida, para que a gente amadureça, para que a gente viva
o propósito de Deus. Então, ser igreja é estar conectado com Deus. Ser igreja é estar conectado com o outro. Você pode dizer isso? Eu falo e vocês repetem. Ser igreja é estar conectado com Deus. Ser igreja é estar conectado com o outro. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Porque a igreja é este ambiente, então, que propicia crescimento. Por isso é necessário, para que você cresça, para que você progrida, que você não apenas visite a igreja, mas que você participe da igreja. Existem pesquisas sobre igreja que mostram que pessoas que passam 6, 8 meses em igrejas e elas não se relacionam com ninguém, a tendência delas é sair da igreja. Ou elas saem, ou elas simplesmente mantêm aquelas relações quase que superficiais com a igreja, ou bem superficiais. Elas querem chegar sem serem notadas e elas querem sair sem serem notadas. Elas não conversam, elas não interagem, elas não se relacionam, elas não falam, elas não convivem e, consequentemente, elas não crescem. Por que elas não crescem? Porque elas estão indo contra um propósito que Deus estabeleceu para o crescimento delas, que é a comunhão, que é o relacionamento, que é a interação, que é a convivência. É na convivência que nós crescemos. É na convivência que nós nos tornamos mais fortes. É na convivência que nós nos tornamos melhores. É na convivência que nós amadurecemos. É na convivência que nós aprendemos a obedecer os mandamentos de mutualidade. É exatamente isso que Paulo fala nesse texto. Paulo ele vai tratar nesse texto sobre mandamentos de mutualidade. Mas perceba que o texto começa, Colossenses capítulo 3, versículo 12, com uma ordem. E a ordem está expressa em um verbo no imperativo. E o verbo é revestivos. Revestivos. Paulo apresenta a vida cristã aqui como um despojar-se de algumas coisas e um revestir-se de outras coisas. Se você observar no verso 8 de Colossenses 3, Paulo já tinha dito: despojai-vos. E ele vai nos mostrar de que devemos nos despojar. A imagem é tirar roupas velhas, tirar as roupas do pecado. Mas no verso 12, ele diz: revesti-vos. Assim como eu deveria me despojar da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do falar, da mentira, eu preciso me revestir. Me revestir do caráter de Deus. Eu preciso me despir do homem do pecado e me revestir do homem segundo Deus. Mas como eu disse, esse verbo está no imperativo. Presta atenção. É uma ordem. E a ideia do verbo aí é que, de uma vez para sempre, os cristãos devem tomar virtudes, devem se apossar de virtudes em Cristo. Perceba isso. Às vezes existem pessoas que elas vão vivendo uma realidade de igreja não bíblica. Elas vêm para a igreja, elas frequentam a igreja, elas cantam, elas ouvem o sermão, mas elas não tomam decisões cruciais na vida delas. Elas não se comprometem, elas não assumem o cristianismo, elas não se rendem, elas não buscam em Cristo ter uma nova vida. E elas vão vivendo, ou melhor, elas vão se existindo.
E elas vão se enganando. Enganando por quê? Porque algumas delas podem achar que são crentes quando não são. Podem achar que são salvas quando não são. Podem achar que participam da igreja de Cristo quando não participam. Por quê? Porque elas não se decidem. Por quê? Porque elas não se entregam. Por quê? Porque elas não se identificam com a fé. Por quê? Porque elas vivem numa espécie de meia embreagem espiritual. Elas dizem: eu não sou do mundo, eu não sou ímpio. Mas ao mesmo tempo, elas não se assumem em palavras e em obras como cristãs. E o fato é que no reino de Deus, ou nós somos cristãos, ou não cristãos. Ou nós somos justos, ou nós somos ímpios. E Paulo aqui, ele vai dizer: revesti-vos. Ou seja, assuma uma postura cristã. Você que está aqui, ouvindo a palavra do Senhor, Deus está dizendo para mim e para você: em Cristo Jesus, assuma uma postura cristã. Assuma uma atitude. Assuma. Porque esta é a necessidade maior do homem, de se render a Cristo, confessando como seu Senhor e como seu Salvador. É nessa perspectiva que Paulo ele vai tratar sobre a comunhão, sobre a necessidade de estabelecermos relações, mas não relações de qualquer forma. Relações saudáveis, relações construtivas, relações abençoadoras. É sobre isso que eu quero falar hoje. Que nós fomos criados para relacionamentos que abençoam. Por quê? Porque às vezes, ou a gente se furta de se relacionar, ou a gente até se relaciona. Mas o relacionamento não abençoa. O relacionamento adoece. O relacionamento machuca. O relacionamento fere. O relacionamento destrói. O relacionamento está cheio de veneno. Está cheio de malícia. Está cheio de malignidade. Há relação, mas não é uma relação que abençoa, é uma relação que destrói. Esse tipo de relação, Deus não quer para a gente. Deus nos criou para comunhão. E comunhão indica relações íntegras, relações fraternas, relações ainda imperfeitas, mas relações que buscam abençoar. E Paulo vai nos mostrar quando é que a gente vive estas relações que abençoam. E ele vai falar 3 coisas. Você está comigo aqui? Todo mundo atento? Ele vai nos mostrar 3 coisas. As relações que abençoam, elas estão envolvidas em 3 aspectos. Primeiro, nós podemos ter relacionamentos que abençoam, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo erros. Em primeiro lugar, quando nós temos uma nova identidade em Cristo. Quando nós temos uma nova vida em Cristo. Quando nós temos uma nova natureza moldada pelo Espírito Santo em nós. Veja que no verso 12, depois de falar do que devemos nos despojar, e introduzindo sobre as roupas espirituais que nós devemos vestir, Paulo, ele vai mostrar o que os cristãos são. O que o povo de Deus é. Para nós termos relações que abençoam, nós precisamos dessa nova identidade em Cristo. E o que o crente é em Cristo? Paulo vai revelar aqui, irmãos, que vida cristã, antes de tudo, é uma ação de Deus em mim. Vida cristã não é primeiro eu ir para Deus, é Deus vir a mim.
Vida cristã não é primeiro eu correr para o Senhor, é o Senhor antes de tudo correr para mim. E ele vai mostrar que os cristãos, eles têm características. Em primeiro lugar, verso 12, o texto diz que os cristãos são eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que lá na eternidade, Deus determinou que você iria lá nascer. E lá, antes da fundação do mundo, quando não existia tempo, quando não existia universo, quando somente existia o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, lá na eternidade, Deus decidiu que você iria nascer, e Deus decidiu que Ele iria lhe salvar. Isso é eleição. Eleição é essa realidade tremenda pela qual Deus nos elege. Mas Ele nos elege em Cristo. Ele nos elege não por causa da nossa bondade, mas apesar dos nossos defeitos. Ele nos elege não porque a gente realiza boas obras. Ele nos elege para praticarmos boas obras. Ele nos elege não porque somos santos. Ele nos elege para sermos santos. A gente precisa entender o seguinte: que se Deus não nos escolher, nós não podemos escolhê-lo. Se Deus não nos escolher, a gente não pode escolhê-lo. Sabe por quê? Porque a gente está morto. E uma pessoa morta nos delitos e pecados, era essa a nossa realidade, não responde, não reage, não dá feedback, porque está morto. Mas louvado seja Deus, que Ele tem um povo, Ele tem uma herança, Ele tem uma igreja. Nós não sabemos qual a quantidade desse povo, nós não sabemos quem é especificamente cada um deles, mas o Senhor sabe. E Paulo aqui fala para a igreja e diz: vocês são eleitos. Deus escolheu vocês, amém, irmãos? Deus escolheu você, meu irmão. Lá na eternidade, Deus escolheu, mas o texto continua. E o texto diz que além de eleitos, nós somos o quê? Veja o texto: além de eleitos, nós somos santos. A palavra santo aqui significa separado por Deus como a sua propriedade. Deus, lá na eternidade, escolhe. Mas no tempo, o que é que Deus faz? Deus chama pessoas através da pregação do Evangelho, e Deus separa essas pessoas. Elas estão no mundo, mas elas não são do mundo. Elas convivem com o mundo, mas elas participam, são membros de uma pátria celestial. Elas são membros de uma outra realidade. Os crentes, os cristãos, são santos. Não porque não sejam pecadores, são tão pecadores quanto os outros. Eles são santos porque aprove a Deus, pela sua graça, os separar. Aprove a Deus os comprar por um alto preço e os separar para Ele. Eu queria que você pensasse numa analogia de casamento. Pense numa analogia de casamento. Quem é casado aqui, levanta a mão. Oi? Você quer que a sua mulher, que o seu esposo tenha relacionamento íntimo com outra pessoa além de você? Quem quer, levanta a mão. Por quê? Porque você tem uma aliança. Aquelas pessoas que estão namorando, que estão pensando em casar, querem que o seu namorado, que o seu noivo tenha um relacionamento com outra pessoa além de você? Não. Só um detalhe rápido. Você que está namorando, ou noivo, você que ainda não casou, está namorando com a pessoa, e ela já lhe trai, e ela já tem comportamentos abusivos, pule fora enquanto é tempo.
Não fique com aquela ilusão que diz, vai melhorar. Normalmente piora. Se uma pessoa lhe trai no namoro, se ela é abusiva no namoro, ela vai lhe trair no casamento e vai ser abusiva no casamento. E a tendência é que seja pior. As exceções são exceções, fruto da misericórdia de Deus, mas exceção não é regra. O fato é que quando nós nos relacionamos no matrimônio, nós queremos fidelidade e nós devemos buscar ser fiéis. É um escândalo a traição, é um escândalo o adultério. Assim também é um escândalo um crente que está em Cristo, que foi separado por Deus em Cristo, viver como se fosse um mundano. É por isso que Tiago usa a expressão adúlteras. Foi traduzido nas nossas Bíblias por infiéis, mas no grego é adúlteras. Porque Tiago compara o trair ao Senhor a um adultério. Então, quando Deus diz que nós somos santos, Ele quer dizer, nós fomos separados por Ele e para Ele. Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. Deus fez uma aliança com você. Você pertence ao Senhor e só ao Senhor. Porque em Cristo, diz a Bíblia em 1 Coríntios 6:20, nós fomos comprados. Mas o texto continua. O texto diz, você quer viver relações íntegras, entenda a sua identidade em Cristo. E o texto vai dizer que além de eleitos, santos, nós somos o quê? Amados. Amados. Qual é a ideia? A ideia é que Deus se afeiçoou por você. Mas Deus não se afeiçoou por você nem por mim, porque a gente é maravilhoso. Deus não se apaixonou pelos nossos olhos, ou pela cor do nosso cabelo, ou pelas nossas virtudes, porque nós não temos virtudes que possam atrair Deus. Ele nos amou, porque Ele quis amar. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos fazer o seu tesouro particular, a sua herança, a sua propriedade. Ele decidiu. Paulo diz que nós somos amados. E sabe quantos dias Deus vai nos amar? Aqueles que são o seu povo. Você sabe quantos dias Deus vai lhe amar? Porque hoje nós vivemos numa sociedade do amor, além de egoísta, um amor descartável. Eu vou te amar até que as brigas nos separem. Eu vou te amar até que as finanças nos separem. Eu vou te amar até que a mudança de temperamento nos separe. Eu vou te amar até que a velhice nos separe. O amor de Deus não é assim. Deus vai nos amar para sempre. Por quê? Porque Ele decidiu nos amar. Não é porque a gente é amável. Para a gente desenvolver relacionamentos que constroem, nós precisamos entender isso. Mas no verso 13, nos diz uma outra coisa. A parte B, diz que além de eleitos, santos e amados, nós fomos perdoados. Perdoados. Quantos pecados você já tem? Faça uma conta aí. Faça uma conta. Quantos pecados você tem? Vamos imaginar, eu já fiz essa comparação aqui. Vamos imaginar que você é um cara assim, fantástico. Acima da média. Você peca 3 vezes por dia. Em cada turno. Um de manhã, uma tarde e uma noite. Por ano, 365 dias, vou arredondar para baixo. Você e eu temos 1000 pecados por ano. Vamos imaginar que você tem 20 anos. Significa, nessa conta bem subestimada, que você tem 20.000 pecados.
Hã? E aí? Eita, pastor, eu estou com 40. 40 mil, é muito pecado, né? Você sabia que um pecado desse, só um, lhe leva para o inferno? Você não precisa de 40 mil pecados para lhe levar para o inferno, você precisa só de um. Quem já chegou no 50? 5.0. Em tese, metade da vida. Delane, você não chegou ainda. Não sei porque você está inquieto, fique tranquilo. 50 mil pecados. É muito mais do que isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus simplesmente em Cristo, por meio da sua obra na cruz, Ele nos perdoou. Você entende o que é isso? Um só pecado lhe leva para o inferno. Imagine aquele competente, vocacionado por Deus, que você tem uma enfermidade, e aquela enfermidade, se não for tratada, vai lhe matar. E ele descobre a enfermidade. Outros disseram, é gases. Outros disseram, é psicológico. Outros disseram, é sei lá o quê. Mas o médico descobriu que era um câncer. E ele diz, mas tem tratamento. E você submete ao tratamento. E é um tratamento dolorido, doloroso, é cirurgia. Em alguns casos é quimioterapia, é radioterapia. Mas você é curado. Você vai ser grato àquele médico o resto da sua vida, não vai? Sim ou não? Sim. Você vai lembrar dele o resto da sua vida. Você vai criar uma afetividade para com ele. Quando você vê-lo, você não resiste e vai até ele e fala com ele. Porque mesmo se você for tímido, a sua gratidão por ele é maior do que a sua vergonha e maior do que a sua timidez. Nós temos milhares de pecados que iriam nos levar para o inferno, para toda a eternidade, e queimar com o diabo e os demônios para sempre, sofrer para sempre. É mais do que uma dor de alguns dias, de alguns meses, é sofrimento eterno. Ninguém consegue imaginar plenamente o que é isso. E Deus, simplesmente, sem você merecer, Ele lhe perdoou. Então a gente precisa viver esses relacionamentos íntegros quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo. Mas, em segundo lugar, nós vivemos relacionamentos que abençoam, relacionamentos que curam, quando nós cultivamos virtudes que refletem o caráter de Cristo. Quando a gente cultiva virtudes que refletem quem Cristo é. Veja aí no verso 12, o texto diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Aqui tem um hebraísmo, uma linguagem hebraica, mesmo o Novo Testamento sendo escrito em grego, havia um conceito de que ternos afetos, a ideia de intestino. Os hebreus tinham uma ideia que as emoções do indivíduo estavam no intestino dele. É por isso que se usa essa expressão, ternos afetos. E o texto vai descrever algumas virtudes, e é interessante que essas virtudes, elas refletem Cristo. O texto diz que nós devemos nos revestir de algumas coisas. Presta atenção. Se a gente não se revestir disso, ou a gente não se relaciona, ou tem relações doentias. E depois ainda fica culpando o outro, dizendo que o problema é o outro. Que não lhe compreende, que não lhe entende. Que é insensível. Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir de algumas coisas. Primeiro, misericórdia. O que é misericórdia? Vou ser rápido aqui. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia é ver as coisas na perspectiva do outro. Misericórdia é ser compassivo. Qual é o nosso modelo de misericórdia? É Cristo, que olhou a nossa miséria, olhou a nossa desgraça e veio morrer por nós. Mas Paulo continua, diz que nós devemos nos revestir de bondade. O que é bondade? Bondade é ser benevolente para com o outro, como Deus tem sido para conosco.
Bondade é essa ação pela qual nós buscamos tratar o outro da mesma maneira que Deus tem nos tratado. Bondade é essa relação em que nós suavizamos as nossas interações. É a virtude daquele que busca o bem do seu próximo e vê o bem do seu próximo tão valioso como o seu próprio bem. O texto diz: nós devemos nos revestir de bondade. Qual é o nosso exemplo maior de bondade? É Cristo. É Cristo. Terceiro, o texto diz, está comigo aqui? Alô? Todo mundo? O texto diz que nós devemos nos revestir de quê, irmãos? Humildade. O que é humildade? Humildade não é você ter uma roupa nova e dizer: eu vou vestir uma roupa furada. Apesar que hoje tem um monte de calça furada, né? Nova, mas é furada. Ó, você que compra calça rasgada. Um parênteses aqui. Não vou nem falar sobre isso. Olha o tamanho do rasgo e onde é o rasgo. Isso não faz parte da mensagem, tá? Foi introduzir agora aqui. Você que compra calça rasgada, que gosta de comprar, acha bonito calça rasgada, olhe o tamanho do rasgo. Eu não estou olhando, se você está com calça rasgada, eu não estou lhe vendo. Não precisa colocar a mão na perna, relaxa, controla a pressão. Eu não estou lhe vendo, eu não, pense. Veio quando chega a gente: pastor, o senhor viu a roupa que uma pessoa estava... Não vi. Graças a Deus, não vi. Então, fique tranquilo, relaxa, viu? Tá bom? Então, veja, olhe primeiro o tamanho do rasgo. Se você quer comprar, você pode comprar inteira. Mas se você quer comprar rasgada, olhe o tamanho do rasgo e olhe onde é o rasgo. Porque, irmãos, misericórdia, tem calça que é rasgada aqui, ó. É virilha. Aqui, ó. Então aquela calça não é para cobrir. Aquela calça é para mostrar. E você, como servo de Deus, não usa aquela calça, não. Que aquilo vai ser instrumento não de glória para Deus, mas instrumento de pecado. Então, olhe bem onde é o rasgo da calça. Mas vamos voltar para a mensagem. Voltando aqui. Humildade. Eu falei isso foi por causa da ilustração, né? Tem gente que acha que humildade é vestir uma roupa velha tendo uma roupa nova. Humildade, irmãos, não tem a ver com um tipo de roupa. Humildade é uma atitude da pessoa pela qual ela não se exalta. Humildade é uma autoestima adequada. Que a pessoa nem se exalta com orgulho, nem se autodeprecia. Humildade é a capacidade de se ver como é. É a capacidade de reconhecer a sua miséria espiritual, mas reconhecer também o seu valor em Cristo. Humildade é uma autoestima equilibrada, é uma autoestima pela qual nós nos olhamos como Deus nos olha. Humildade é olhar para o outro não como um inferior a mim, mas olhar para o outro como imagem de Deus e como alguém a quem eu devo amar. Humildade é isso. É essa compreensão da nossa falência espiritual e da nossa necessidade de Deus. Jesus não é pecador, Jesus não é miserável, mas ele foi um exemplo de humildade. Para vivermos relacionamentos íntegros, nós precisamos ter humildade, mas o texto continua. E o texto diz que nós precisamos nos revestir também de quê, irmãos? Vamos lá? Mansidão. O que é mansidão, irmãos? Mansidão é poder sob controle. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é aquela pessoa que não tem personalidade, não tem vontade, não tem ideia, não defende as suas posições, não tem convicções. Isso não é mansidão. Moisés, lembra de Moisés? Moisés era manso. Mansidão é esse poder sob controle.
Mansidão é a pessoa que muitas vezes ela está disposta a sofrer danos em vez de causar dano. Eu tenho duas opções: causar o dano ou sofrer o dano. Eu tenho duas opções: pecar contra o outro ou que o outro me prejudique. Eu não vou pecar contra o outro. É essa a ideia. É essa a ideia. Eu não vou ser instrumento de causar danos pecaminosos. Paulo diz: se revista de mansidão. Qual é o nosso exemplo de mansidão? Cristo, o nosso maior exemplo. Mas o texto continua. Vamos lá? O texto diz que nós precisamos nos revestir de longanimidade. Longanimidade. Longo ânimo, o que é isso? Paciência. É aquele espírito que não perde a paciência com o próximo. É a capacidade de suportar ofensas sem retaliar. Qual é o nosso exemplo de longanimidade? É Cristo. Perceba a lógica do texto. Olhe para a lógica do texto. Para você viver relacionamentos que abençoam, relacionamentos íntegros, você precisa ter a sua identidade em Cristo. Você precisa ser um cristão. Porque se você não for um cristão, você não vai conseguir cultivar essas características: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. A filosofia vai ser aquela filosofia: comigo bateu, levou. Comigo falou contra mim, eu falo contra ele. Me ofendeu, eu também ofendo. Eu não sou besta? É essa a filosofia. É a filosofia de alguns pais que chegam para o filho e diz: filho, se você chegar aqui machucado, e eu perguntar a você, se você não fez um machucado maior no outro que lhe bateu, você apanha de novo. Tem pai que pensa assim. O que é o filho homem? É aquele que bate. É aquele que agride. É o Rambo. Não é? Ele é agressivo. Esse filho é homem. Ó, bateu em 3 na escola hoje. É macho mesmo. Eu crio para ser assim. Então, se a gente não tiver as virtudes cristãs, que não são fraqueza, que não são fragilidade, mas são o reflexo forte do caráter de Cristo, nós não vamos viver relacionamentos íntegros. Porque pense em Jesus, irmãos. Jesus era alguém forte. Jesus era alguém que tinha personalidade. Jesus era alguém que tinha convicções. Às vezes tem gente que olha para Jesus e pensa naquele Jesus molinho, aquele Jesus fraco, aquele Jesus. Imagine Jesus vivendo naquela cultura, na cultura judaica, daqueles homens calejados e falando fraquinho, mansinho. A gente só vive comunhão se a gente cultiva o caráter de Cristo: bondade, humildade, mansidão, longanimidade e misericórdia. Se a gente busca refletir a verdade de Deus. Mas eu queria terminar e trabalhar um aspecto prático também. Para nós vivermos isso aqui, esse propósito, que fomos criados para relacionamentos que abençoam, nós precisamos, em terceiro e último lugar, nos relacionarmos uns com os outros de forma altruísta. O que é se relacionar de forma altruísta? É pensar no outro e não somente em nós mesmos. Se a gente não pensar no outro, a gente não se relaciona. Ou a gente fica como aquela história do porco-espinho. Já ouviu falar da história do porco-espinho? Eles estavam numa região de muito frio. E eles precisavam ficar juntos. Mas quando eles ficavam juntos, eles se machucavam. Aí eles tomavam a decisão. Eles se afastavam do outro.
Mas quando eles se afastavam um do outro, eles se tornavam frágeis, vulneráveis. E eles buscavam se unir, mas quando eles se uniam, eles se espetavam. Deus não quer que a gente seja esses porcos espinhos. Deus não quer que a gente simplesmente diga, é complicado se relacionar, é difícil, eu não quero ter comunhão, eu quero chegar na igreja rápido e sair rápido e ninguém fala comigo. Eu não quero conviver, eu não quero interagir, porque dá trabalho, é para dar trabalho mesmo. É em meio ao trabalho que você cresce, é em meio ao trabalho que você amadurece. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver uma expressão lá que aparece mais de 50 vezes, uns aos outros. Por que essa expressão aparece tanto? Porque a Bíblia quer nos dizer que o cristianismo, ele é vivido nas relações um com o outro. E Paulo vai dizer que o relacionamento de maneira altruísta tem algumas marcas, tem algumas características. 3 delas. Olha aí a sua Bíblia, por favor. Em primeiro lugar, verso 13. Deus nos convida para o suporte mútuo. É mútuo. Tá? É daqui para lá e de lá para cá. É recíproco. Não é unilateral, é bilateral. Paulo diz, suportai-vos, verso 13, vamos ler juntos? Suportai-vos uns aos outros. Qual é a ideia aí, irmãos? A ideia não é aquela de assim, ai meu Deus, é difícil suportar fulano. Ai meu Deus, como ele é chato. Ai meu Deus, como é carrancudo. Ai meu Deus, como é abusado. Ai meu Deus, como é insuportável. Ai meu Deus, como é terrível. Ai meu Deus, como é ruim. Ai meu Deus, como é miserável. Mas eu tenho que suportar. Oh Deus, que cruz. Ainda existe uma cruz, né? Me lembrava da história de um casal, eles eram casados, tinham 2 filhas, e aí eles conversando comigo, eles moram em uma das cidades, uma das capitais no Nordeste, e aí uma das filhas ligava para a mulher, e a mulher, quando a filha ligava, era uma música, né? Aquela música do Diante do Trono, né? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Conhece, não é aquela música de criança, mas tão bonita que os adultos cantam, né? Era essa música. Quando a mulher ligava, era essa. Quando as filhas ligavam, era essa música. Quando o marido ligava, era também uma música. Isso é verdade, eu não estou brincando, isso não é uma piada. Isso é um fato. Quando o marido ligava, era uma outra música, também do Diante do Trono. Mas era uma outra temática, era aquela música que dizia, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. É verdade. E os 2 na igreja. Né? Os 2 na igreja. Suportar aqui, irmãos, não significa isso. Suportar aqui é servir para o outro de escora, de suporte. É levar, preste atenção, é levar a carga do outro. Dói, mas levar com prazer. Suportar não é só tolerar. Suportar é amparar o fraco para que ele se levante. Suportar é isso. Existem pessoas fracas, irmãos. Existem pessoas débeis na fé. Existem pessoas imaturas, mas que precisam crescer, que precisam progredir, que precisam usar os meios de graça. Mas Deus nos chama a suportar, a levar a carga, a servir de suporte. Irmãos, nós não podemos ser instrumentos para derrubar o outro caiu, a gente diz, bem feito, eu sabia que um dia ia cair, bem feito, glória, glória, glória a Deus, a minha vitória tem sabor de mel. Não é para isso, irmãos. Qualquer semelhança não é isso, irmãos. É levar a carga um do outro, mesmo com dor, mas com prazer,
Conta-se uma história de uma menina chinesa, que ela estava levando às costas um pequeno, um garoto de 2 anos de idade. Só que o garoto era parrudo, era bem alimentado, era nutrido. Era um Vitor da vida com 2 anos de idade, né? E alguém chegou para ela e disse assim: menina, você não acha que é pesado? E aquela menina, aquela criança disse: não, Senhor. Presta atenção nisso. Não, Senhor. Não pesa. É meu irmão. Ele não pesa. Ele é meu irmão. Suportar uns aos outros envolve essa concepção. É o meu irmão. E eu preciso ajudá-lo. Eu preciso levar cargas. E existem pecados que ele não vai se libertar sozinho. Eu tenho que ajudá-lo. E não sair ligando para 300 irmãos divulgando. Mas eu tenho que ajudá-lo. Existem problemas que estão sufocando. Eu preciso buscar sofrer junto com ele e buscar uma solução. Existem tentações que estão assolando ele. Eu preciso orar por ele. Mas o texto fala, além de suporte, uma outra coisa. Veja aí. O texto diz que além do suporte, nós devemos o quê, irmãos? Perdoar. E aí vem a expressão de novo. Mutuamente. A ideia é que nós devemos perdoar e sermos perdoados. Presta atenção. Aqui a gente entra em outro aspecto nevrálgico, irmãos. Presta atenção. A gente está terminando a pregação, tá? É um aspecto delicado. Sabe por quê? Porque o que tem de gente dentro da igreja levando mágoa, não está escrito. O que tem gente dentro da igreja que não consegue superar as mágoas do passado, ó. Mas sabe o que acontece com essas pessoas? Elas enfermam emocionalmente, enfermam muitas vezes fisicamente e enfermam espiritualmente. Por quê? Porque não conseguem liberar perdão. Veja que o texto vai dizer o seguinte: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Qual é a ideia? Por que a gente deve perdoar? A gente deve perdoar porque a gente se machuca. Eu lhe machuco e você me machuca. Às vezes a gente se machuca conscientemente e às vezes inconscientemente. Às vezes a gente ofende o outro conscientemente e às vezes ofende inconscientemente. Mas a gente se ofende. Mas é porque a gente se ofende que a gente abandona a comunhão? Não. A gente tem que aprender, a gente precisa se quebrantar, a gente precisa pedir perdão e dar perdão. Se o outro pede perdão, eu perdoo. Se o outro não pede perdão, eu perdoo também. É essa a ideia, irmãos. A igreja, para crescer em saúde, precisa ser uma comunidade que os crentes entendam que precisam perdoar. Preste atenção. O texto diz que nós devemos perdoar. Sim, temos queixas uns com os outros. Uma pessoa que não perdoa, presta atenção, ela não consegue adorar devidamente a Deus. Uma pessoa que não perdoa, ela não consegue ofertar com a postura correta. Uma pessoa que não perdoa, diz o Senhor Jesus, depois da oração do Pai Nosso, ela não pode nem ser perdoada. Então perdão não é opção. Perdão não é aquela coisa que diz, eu não estou sentindo vontade. Eu não estou sentindo. Quando Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Quando Deus tocar no meu coração, eu perdoo aquele desgraçado. Eu quero matá-lo. Mas se Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Eu quero esganá-lo. Mas se Deus tocar no meu coração, eu perdoo. Perdoe, meu irmão.
Deus trabalha na minha vida. Deus me dê a graça de perdoar. Deus, eu não estou sentindo vontade de perdoar, mas eu decido perdoar. É isso, irmãos. A gente deve perdoar porque Deus nos perdoou. A gente deve perdoar porque Deus em Cristo nos perdoou. Lembra da história do credor incompassivo? Devia 10.000 talentos e foi perdoado. O seu conservo devia 100 denários e ele não perdoou. Eu vou lhe explicar para você. 100 denários, um denário é o salário de um dia de trabalho. 10.000 talentos, ele devia 10.000 talentos. Um talento são 6.000 denários. Alguém devia para ele 100 denários e ele não perdoou. E ele devia 10.000 talentos. Um talento são 6.000 denários. Qual é o princípio da história? Deus nos perdoou. Deus perdoou uma dívida que nós não podíamos pagar. E nós devemos perdoar. Eu queria que você dissesse: eu devo perdoar, porque Deus me perdoou. O perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento. Diga: Deus, me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar. Está com mágoa? Ressentimento? Ódio? E aí a lógica é: mas o Senhor não conhece o que Ele fez contra mim. Pense aí no que você fez contra Deus. Você quer que Deus lhe trate da mesma maneira que você está tratando essa pessoa? Quer? Não. Perdoe. Clame ao Senhor. Perdoe. Em último lugar, Paulo vai falar sobre essas relações altruístas e ele fala sobre suporte, levar a carga, ajudar o outro, apoiar. Ele fala sobre perdão mútuo e ele fala sobre amor mútuo. Verso 14 diz: acima de tudo isto, porém, esteja, vamos ler juntos? Esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está dizendo: por cima de todas as demais roupas a serem vestidas, se vista do amor. O amor, que é a mais importante de todas as virtudes. E aqui o amor age como um cinto. Como um cinto que mantém unidas as outras virtudes. A ideia é: as outras virtudes podem existir sem o amor. Mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. É o amor que coloca as outras virtudes juntas. E o que é o amor? O amor é muito mais do que o sentimento. É muito mais do que uma paixão. É muito mais do que um arrepio na espinha. O amor é o compromisso de buscar em Cristo o bem do próximo. Queria terminar citando o pastor e doutor Valdeci Santos. Ele disse o seguinte: com respeito à comunhão fraternal na igreja, há que se estabelecer uma importante distinção. Embora muitos enfatizem a necessidade da comunhão de verdade, nenhuma comunhão pode ser verdadeira se ela não for comunhão na verdade. Dessa forma, a palavra de Deus deve ser o fundamento dos relacionamentos edificantes no corpo de Cristo. Nenhum relacionamento resultará em vida se ele não for embasado na palavra de Deus.
Deus quer que nós tenhamos relacionamentos, mas não relacionamentos baseados no que nós achamos, nas nossas conveniências, mas relacionamentos de verdade. Comunhão de verdade é comunhão na verdade, é comunhão na palavra. Vamos ficar de pé?